Prometo para você que eu não vou me alongar hoje. Vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler alguns versículos. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu quero meditar com a igreja alguns aspectos. A partir do versículo 15 diz assim: Jaziel disse: escute todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenha medo e não fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês. Amanhã descerá contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. E vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tome posição, permaneça firme, e veja o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-lo amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém, querido? Tome seu assento. Essa é uma passagem bíblica muito significante, muito linda, do que Deus é capaz de fazer na vida de como pode dizer, de um crente fiel, de um homem, de uma mulher temente a Deus. Se você for estudar um pouco da vida do rei Josafá, você vai entender que foi um rei que ele andou segundo o preceito de Deus. Ele quebrou estátua, ele quebrou monumento que se faziam adoração a outros deuses. E quando você vê um homem que ele foi leal, ele sabia o que Deus tinha para a vida dele, ele sabia como se portar diante de Deus. E chega um momento da vida dele que os exércitos da cidade que rodeavam Judá se uniram, fizeram uma colisão para lutar contra o rei Josafá, contra a sua cidade, contra Judá. E a Bíblia diz que ele vem um mensageiro e fala: olha, rei, tem uma grande multidão além do Mar Vermelho, e eles se uniram, eles estão já prontos para te atacar. E você tem uma posição: ou se entrega ou luta, ou se rende ou luta, porque as pessoas estão aí, o exército está montado, eles estão te vendo, eles estão prontos a te atacar. E o mais lindo dessa história, querido, é que o rei Josafá diz: eu vou o quê? Preparar meu exército? Não, eu vou consultar a Deus. Olha que coisa mais bonita, querido. No momento mais desesperador da sua vida, no momento que podia dar um ponto final na sua vida, ele disse: eu não vou armar uma estratégia, eu não vou armar meu exército, não, simplesmente eu vou consultar a Deus, eu vou orar a Deus. E muitas vezes a nossa vida é assim, querido. Vem o levante, vem a notícia ruim, mas no momento de nós consultarmos a Deus, nós fazemos o quê? Nós nos entramos em desespero. Porque como um ser humano que nós somos, muitas vezes tem problemas que vêm nos destruir. Agora imagina só, querido, uma decisão errada daquele rei era o fim do seu reinado, era o fim da sua vida, era o fim do seu povo. E muitas vezes tomamos decisões erradas, que muitas vezes colocam o fim da nossa vida espiritual, da nossa vida financeira, da nossa vida emocional, da nossa família. Mas que nessa noite nós podemos ter a sabedoria dos céus para tomar as decisões que vai nos achegar a Deus. Que nós possamos tomar iniciativa e entender que toda dificuldade, todo levante vai vir na nossa vida, mas as decisões que nós vamos tomar a partir daquele levante tem que nos aproximar de Deus, não nos afastar de Deus. E a primeira lição que eu tenho desse versículo é que você é limitado. Eu e você somos limitados. E
E o rei Josafá entendeu naquele momento que ele era limitado. Até aquele ponto ele podia fazer algo, mas tinha algo que ele não podia fazer, que era lutar com um grande exército. E ele entendeu que a sua alimentação parava naquele momento. Ele falou: opa, daqui adiante eu não consigo mais. Daqui adiante eu não tenho como lutar. Daqui adiante eu não tenho exército. Daqui adiante eu não tenho como pelejar contra esse povo. Daqui adiante é com Deus. O primeiro ponto, querido: até onde vai a sua limitação? Até onde vai a sua força? Até onde vai o seu conhecimento? Até onde vai a tua sabedoria? E muitas vezes, queridos, nós queremos resolver os nossos problemas espirituais, sentimentais, de saúde com a nossa força, com o nosso conhecimento, muitas vezes com o nosso dinheiro. E muitas vezes esquecemos de colocar os nossos problemas na mão de Deus. Como o meu pastor falou agora, eu vendo ele falar: olha, como é confiar em Deus? Como é acreditar que Deus ele está na frente das coisas? Como é acreditar que Deus ele pode abrir uma porta? Como é que Deus pode curar? Como é que Deus pode transformar? Como é que Deus pode libertar? É confiar em Deus de uma forma tremenda e plena, sabendo que o levante vem, muitas vezes a preocupação vem, mas Deus está no controle. Entenda, querido, você chegou aqui nessa noite sabendo que Deus está no controle da tua vida, independente do caminho que ela esteja tomando. Deus não perdeu o controle de nada. Deus ainda está no controle. Deus é soberano, Deus é poderoso. Deus ele pode fazer o sobrenatural na tua vida. Deus pode mudar a tua história em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Deus continua sendo Deus. E quando eu vejo falar de Deus, o que Deus pode fazer, essa semana nós tivemos uma surpresa muito bonita. Eu cheguei em casa, né, filho? Nosso filho estava em casa. Ele pegou a condicional. E o nosso coração se enche de alegria porque nós sabemos do que ele está passando, do que ele viveu, do que ele está vivendo. Mas além da alegria, vinha a preocupação também. Será que realmente ele quer mudança na vida? Será que realmente ele quer mudar de pensamento, mudar de atitude, mudar de vida? E ele tinha 7 dias para ficar em casa. Até o terceiro ele se aguentou. Quando chegou no quarto ele falou: não, eu vou me jogar nas drogas de novo. Eu preciso de dinheiro, eu vou ter que estar com meus amigos, eu tenho que estar com camarada. E quando eu fui preso eu tinha umas drogas lá e eu vou ter que buscar aquilo que era meu. Aí nós perguntamos: será que Deus não está vendo o sofrimento do nosso coração, da nossa vida? Será que Deus... Por que Deus não entra com a providência logo e liberta? Por que Deus logo não faz algo para nos tirar desse sofrimento? Por que Deus permite que isso aconteça na nossa vida? É de se perguntar isso, né? Poxa, ele pegou 5 anos, e 1 ano já pegou condicional. A gente vê que é a mão de Deus trabalhando. Mas por que Deus permite algo que aconteça, mas não permite uma transformação total? Né? Muitas vezes você se pergunta: por que isso está acontecendo na minha vida? Por que Deus não muda logo a minha história? Por que meu casamento está assim? Por que a minha saúde está assim? Por que minha vida financeira está assim? Por que Deus não resolve de uma maneira logo tão rápida como eu almejo, como eu quero? Só que nós temos que entender, querido, na nossa vida, que tudo é no tempo de Deus na nossa vida. E uma coisa eu entendi, que quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, independente do caminho que ele toma, Deus, apesar de tuas escolhas ruins, Deus ele está cuidando da tua vida. Você entende isso? Deus não permite que Satanás ele venha te matar, que Satanás venha te destruir. Algumas coisas vão acontecer sim por causa das tuas escolhas ruins. Mas apesar das tuas escolhas ruins, Deus está guardando. Às vezes ele diz assim: pai, eu estava lá e de repente a polícia invadiu e não me pegaram, deram tiro, eu me joguei no mato e o cara com a lanterna assim, e ele não me viu. Eu falei: filho, apesar de tu fazendo besteira, é Deus te cuidando da tua vida. Porque eu acredito que Deus tem um propósito na tua vida, porque se não tivesse propósito, a tua vida tinha acabado. Se você está aqui essa noite, é porque Deus tem um propósito lindo na sua vida, querido.
Entenda isso. Apesar de toda dificuldade, Deus não terminou a história na tua vida. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir, porque o nosso Deus, Ele não deve nada a ninguém. Você entende isso? Que Deus, Ele não se atrapalha nas palavras, Ele não se atrapalha nos pensamentos. Ele é soberano em tudo que Ele faz. E nós estamos orando, nós colocamos a nossa vida a vida dele na mão de Deus. A nossa esperança é sabendo que Deus, Ele é capaz de mudar em qualquer momento. O anjo pode visitar, o Espírito Santo pode encher ele, pode mudar o pensamento dele, pode mudar a vida dele. Nós acreditamos nisso, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas tu acha que quando ele sai da rua eu fico preocupado? Eu falei, Senhor sabe o propósito que o Senhor tem para a vida dele. Isso aguarda, Deus. Está nas tuas mãos. O Senhor que nos deu. É nossa herança, mas foi o Senhor que nos deu. Só cuida, Deus. Só não permite que Satanás venha ceifar a vida dele. Só não permite, Deus. Mas fica no controle da vida dele. Apesar dele não entender ainda que ele está debaixo da tua poderosa mão, mas ele ainda não entendeu, mas um dia ele vai entender. Você entendeu isso? Apesar da tua vida, muitas vezes você achar que perdeu o controle, que está desorientado, Deus não perdeu o controle, querido. Deus continua sendo Deus na tua vida. Sabe aquele livramento que você... Meu Deus, como é que eu escapei disso? Eu sou muito bom. Não, querido, é Deus cuidando de você. Então, aquele rei, a primeira coisa que ele faz é consultar a Deus. E a oração, ele tem uma oração muito franca. Ele começa a falar sobre a soberania de Deus. Ele falou, Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. E começa a exaltar a Deus. Ele não cobra nada de Deus. Ele não pergunta, Senhor, por que Tu permite que... Não, querido. Ele começa a exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes, quando algo acontece na nossa vida, nós queremos indagar a Deus, Senhor, por que Tu permitiu que isso acontecesse na minha vida? Não, querido. Quando você abrir a sua boca, abra para exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Diga, Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és lindo, Senhor, Tu és poderoso, Senhor, Tu és santo, santo, santo. E aquele rei começa a dizer, Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. E no final, sabe o que ele fala para Deus? Ele falou, Senhor, se lembra que o Senhor que prometeu essa terra para nós? Senhor, se lembra que essa terra foi prometida por Ti? Senhor, não me esqueci das Tuas promessas sobre o nosso povo. Não esqueci. Ele começa como fosse lembrar a Deus. Senhor, as promessas ainda estão de pé na nossa vida. Sabe quando você abre a sua boca e diz, Senhor, sabe aquela promessa quando o profeta se levantou? Eu acredito que aquelas promessas ainda estão de pé na minha vida. Que eu vou ter uma vida próspera, que eu tenho um casamento feliz, que a minha vida, financeira vai ser legal, que minha vida sentimental vai ser boa, minha vida espiritual vai ser boa. Senhor, eu ainda acredito nas Tuas promessas. Era isso que aquele rei estava falando para Deus naquele momento. Que apesar de todas as circunstâncias, agora imagina só, querido. Alguém na porta do palácio dele querendo matar ele, que ele acredita na promessa de Deus. Dá para acreditar isso? É um contraste muito grande. Um exército se levantar contra ti e dizer, Senhor, eu acredito nas Tuas promessas. E ele acreditava nas promessas de Deus. E ele se humilha diante de Deus. A Bíblia fala que o rei de Josafá faz um grande jejum. Ele pega o povo a orar a Deus. E o exército na porta dele. Que atitude do homem sábio. Porque, querido, agora imagina só. Vem alguém para me matar, alguém para me destruir. Eu vou me ajoelhar diante de Deus? Eu vou me preparar, eu vou me armar, né? O pensamento do ser humano é esse, eu vou me capacitar, para enfrentar essa grande dificuldade. Mas aquele homem, ele entendia que sem Deus ele não era ninguém. Que sem Deus o exército dele não valia de nada. Sem Deus a fortaleza dele não era nada. Sem Deus a vida dele não era nada. E que naquele momento de tribulação, naquele momento de guerra, naquele momento de luta, ele necessitava ser cheio de Deus.
E o mais lindo é que Deus responde quando nós procuramos Ele. Aquele que procura acha, aquele que bate, abre-se-á. Olha que coisa linda. Olha como nosso Deus trabalha. E aquele rei, que tinha tudo para acabar a sua história naquele dia, naquele momento, ele entendeu que ele mais precisava era de Deus na sua vida. Talvez você chegou aqui cheio de batalhas, cheio de preocupações, cheio de dúvidas, cheio de incerteza. Mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite, que você saia daqui entendendo que o mais necessário na sua vida é se achegar a Deus, buscar a Deus, entender o propósito de Deus para a sua vida. E aquele rei simplesmente ele pega o seu povo e vamos orar. E sabe o que eu entendo, querido, nessa história desse rei? Que em dia mais difícil da sua vida, presta atenção, Deus vai provar o seu poder na sua vida. O dia mais difícil da sua vida, quando o desespero bater, quando a angústia bater, quando você achar que não tem para onde ir, que não tem o que fazer, que é o ponto final da sua vida, Deus, Ele vai provar que Ele é Deus na tua vida. E você vai entender que há um propósito sim para você estar vivo nessa noite. Há um propósito sim para você abrir a sua boca e começar a adorar esse Deus. Há um propósito sim porque Deus ele vai entrar com providência na sua vida. Mas para isso você tem que entender que existe um Deus. E uma coisa tão linda que você entenda nessa noite que a notícia da terra nunca vai ser maior que a resposta dos céus. Entenda isso? Que toda notícia que possa vir contra você nessa noite, que muitas vezes ela vem, querido, ela vem sim. Quantas pessoas dizem que você está desenganado, que a sua vida acabou, que você não é ninguém, que você não vai dar nada, que você é isso, que você é aquilo. A notícia da terra nunca vai ser maior que a resposta dos céus. Entenda isso. Porque a resposta do céu ela tem o poder de mover o sobrenatural. E você não entende que quando Deus responde, não é de uma maneira natural, é de uma maneira sobrenatural. E quando a resposta é de Deus, você entende o sobrenatural de Deus. Então a notícia do mundo nunca vai ser maior do que a resposta de Deus, a resposta dos céus. Entenda isso. E que Deus nessa noite, Ele vai ter resposta para a tua vida, Ele vai ter resposta para os seus problemas. Deus ele se faz presente aqui na terra. Não sei qual a notícia que você tomou, não sei qual a notícia que falaram para você. E você tiveu muita notícia ruim essa semana, não foi, filho? A gente estava lá em casa, olha, a polícia invadiu lá os predinhos. Eu falei, Jesus, prenderam de novo ele que estava lá vendendo droga. E nós simplesmente, Senhor, só guarda ele, Pai. Guarda ele, livra. Não permite que Satanás venha ceifar a vida dele. Então a notícia do mundo ele nunca vai ser maior do que a resposta dos céus. E quando a gente vê outro dia, ele chega lá em casa, todo rindo. E aí, os caras foram lá, só que não me viram, não me pegaram. E ele não entende que aquilo era a resposta dos céus. E nós se alegramos sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. A gente só olha assim, Senhor, toma conta, é teu. Toma conta, no momento certo o Senhor vai trabalhar nesse coração, nessa mente, nessa vida. No momento certo Deus vai agir. E muitas vezes achamos que demora, né? E a gente estava conversando no carro, eu e minha esposa, já faz 5 anos, né, filha? 5 anos, querido.
Desde a adolescência ele entra em presídio, sai de presídio, sai. Desde 15, 16 anos. Ele vai fazer 22 agora, né? 22 anos. Aí a gente pergunta, Senhor, por que tanto tempo para vir uma resposta? Senhor, por que tanto tempo para entrar com providência na vida do nosso filho? Aí a gente entende que o trabalho é de Deus, que o tempo é de Deus. Mas nós sabemos que Deus está trabalhando. Deus não esqueceu das tuas lágrimas, Deus não esqueceu das tuas orações, Deus não esqueceu do teu pedido. Não, querido, Deus nunca esqueceu de você, Ele não vai esquecer de você, Ele está trabalhando, no momento certo vai vir a bênção para a sua vida. Você entende isso? E a coisa mais linda que eu entendo nessa história do rei Josafá é que é só Deus tem o poder de triunfar no meio da tribulação. Só Deus, querido. Você chegou essa noite aqui não entendendo porque você não conseguiu aquilo, porque não realizou aquilo. Mas eu quero que você saia nessa noite e leve no seu coração a certeza que há um Deus que Ele pode triunfar em meio à tribulação. Há um Deus que Ele é poderoso, sabe para quê, querido? Para triunfar na tua vida, na tua família, no teu negócio, na tua vida emocional, sentimental. Ele tem poder para triunfar. Talvez você não entenda o quanto Deus Ele quer triunfar na sua vida. Você entendeu isso? Que Deus Ele quer te dar vitória? Mas para isso você tem que entender que Ele tem que ser o Deus realmente soberano da sua vida. E muitas vezes nós queremos a vitória de Deus, mas não queremos a soberania de Deus. Nós queremos a bênção de Deus, queremos a vitória de Deus, mas não queremos a soberania de Deus. Porque se Ele não é soberano na tua vida, você não é filho de Deus. Nós temos que ser filho de Deus. Nós temos que estar aliançado a Deus para Deus ser soberano na nossa vida. E que nessa noite você possa abrir seu coração e dizer: Senhor, venha ser soberano na minha vida. Venha ser soberano no meu casamento. Venha ser soberano no meu sentimento. Venha ser soberano na minha vida, no meu negócio, no meu trabalho. Venha ser soberano. Porque Deus, Ele quer, querido, fazer a diferença na sua vida. Agora entenda, querido, um exército acampado, e Deus manda aquele povo marchar, fala: olha, vão, entenda, vocês vão se posicionar, vocês vão se posicionar no vale e vão em direção daquele grande exército. Mas chegar um exato momento que vocês não vão ter que pelejar, vocês vão simplesmente parar. E quem vai pelejar por vocês sou eu. Deus falando para aquele povo. E sabe que eu entendo também, querido, que o rei, ele coloca diante do seu exército os levitas. Olha que coisa interessante. Sabe que eu entendo que isso, querido, quando você vai batalhar, quando você vai entrar em batalha, eu entendo que aquele rei ele começa: vamos glorificar o nome do Senhor. Não permita que a tristeza, quando você canta, olha que inteligência daquele homem. Porque quando você louva a Deus, você está falando da grandeza de Deus. Quando você abre a boca e começa a cantar, você está cantando algo que Deus fez, ou que Deus pode fazer, ou que Deus realizou na vida de alguém. E aquele exército, quando começa a cantar para Deus, ele está dizendo: Senhor, nós sabemos que Tu é Deus, nós sabemos que Tu é poderoso, nós sabemos que Tu é um general de guerra, nós sabemos. E começaram a cantar a Deus, exaltando o poder de Deus. E é muito isso que nós muitas vezes esquecemos de exaltar o nosso Deus, exaltar o poder de Deus na nossa vida. E aquele exército vai para a peleja. Eu já estou terminando, eu não vou me alongar. Agora imagina o exército olhando para o povo, o exército de Josafá olhando para o exército adversário, o exército adversário olhando para eles.
E no meio daquele, entre dois, a palavra diz que existia um vale. Eu acredito que o exército adversário olhava para aquele povo, o exército de Josafá, e dizia: ganhamos. Muito fraquinho esse exército, não tem como ganhar, gente. Guerra ganha. Nós vamos pegar aquele exército do rei Josafá, vamos matar todo mundo, vamos aniquilar. E sabe o que eu entendo com isso, querido? Que naquele vale, que era um vale de morte, presta atenção, o exército inimigo já tinha certeza na sua mente que aquele vale seria um vale da morte, o vale da aniquilação, no vale onde eles iam destruir o exército do rei Josafá. O exército inimigo entendeu que aquele momento do encontro da batalha seria um momento de triunfo, de morte e de vitória. Olha que coisa. Mas naquele vale, que era um vale de morte, se transforma no vale de bênção. Olha que coisa interessante, querido. Deus usa aquela situação para abençoar o reino do rei Josafá. Diz que aquele exército se destruiu, se destruiu. E o povo do rei Josafá passaram 3 dias colhendo despojo de guerra. O lugar onde era o lugar de morte virou lugar de bênção. Eu não sei o que você está passando, talvez na sua vida, na sua mente, você achou que o lugar que você está nesse momento é o lugar de morte, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que esse lugar de morte vai se transformar em lugar de bênção na tua vida. Foi um dia de batalha e foram 3 dias de colheita de despojo de guerra. Foram uma manhã de batalha para 3 dias de vitória, querido. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que a tua batalha não vai ser maior que a tua vitória. O tempo de batalha não vai ser maior do que o tempo da tua vitória. Se coloque de pé nesse momento, eu quero orar por você. Agora se imagina só naquele vale, querido, você aqui, de pé, o exército adversário na tua frente e você, vamos por tudo ou nada. E o rei Josafá não coloca espada na mão dos seus exércitos, simplesmente coloca os levitas e os caras todos armados, todo com escudo e tudo preparado. E o cara adversário diz: vencemos. Aí o povo de rei Josafá diz: acho que a gente vai morrer, mas Deus está conosco, nós vamos ser vitoriosos. Talvez seus olhos naturais não entendam a grande vitória que Deus vai trazer para a sua vida. Talvez você olhe assim para a circunstância, a gente olha para o nosso filho e chega, chapadão, e diz: Senhor, ainda não consigo ver, sabe, a vitória, mas nós queremos que a vitória vai vir. Sabe quando você chega uma pessoa transtornada, Senhor, eu sei que a vitória, ela está vindo, não sei de que maneira, mas ela está vindo. Sabe quando você olha para a circunstância e fala: não, será que daí vai, como se diz, vai sair água boa e de repente brota uma fonte de água viva? Sabe quando diz assim: eu não tenho como eu conseguir aquela casa, aquele carro, aquele emprego, não tem como. Aí de repente a porta se abre e você se torna um conquistador para a honra e glória do Senhor. Porque a circunstância, ela mostra algo, mas Deus, Ele reveste aquilo que você está vendo. Talvez você chegou com um sentimento assim de derrota, mas o lugar da derrota vai ser o seu lugar da conquista, querido. Aquela batalha, aquele exército serviu para abençoar, para prosperar o reino do rei de Josafá. Agora imagina só, eles já eram ricos, ficaram mais ricos ainda. Eles vieram para afrontar um servo de Deus, mas ele não entendia que Deus estava usando aquela afronta para abençoar a vida dele. Então eu disse: Senhor, por que tantas afrontas na minha vida? Por que está acontecendo tanto levante? Talvez isso seja
algo para que Deus possa usar para abençoar a tua vida, para mudar a tua história. Falei, Senhor, por que, sabe, esse exército está se levantando contra a minha vida, contra a minha família? Mas Deus possa estar usando isso para que o nome dele seja glorificado na tua vida, através da tua vitória, querido. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você nesse momento. Que Deus nessa noite Ele possa te encher de esperança. O ruim do homem é quando ele perde a esperança, querido. E o rei Josafá, em nenhum momento perdeu a esperança em Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia, amém? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, nós estamos aqui em oração nessa noite. Pai, eu te peço por cada homem, por cada mulher que chegou aqui nesse momento, nessa noite, nesse culto. Talvez já tenha perdido a esperança, talvez tenha, Deus, anulado os seus sonhos. Mas em nome de Jesus, coloca na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração a esperança. A esperança de um dia estar contigo nos céus. A esperança de ter uma vida feliz, de um casamento feliz, de um relacionamento feliz. A esperança de um dia ser curado, a esperança da saúde. A esperança da transformação, da libertação. Deus, não permita que o nosso coração venha perder a esperança. Não permite que o nosso coração venha desacreditar no Deus que nós servimos. Não permita, ó Deus, que nós venha desfalecer. Mas que nessa noite o Senhor possa erguer aquele que está caído, levantar o que está no pó. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, ó Deus. Que nós possamos reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, que nós só possamos reconhecer nessa noite que o Senhor é que está no controle de todas as coisas, da nossa vida, do nosso pensamento, da nossa família. Deus, toma o controle da nossa vida nessa noite. Deus, não permita que os inimigos venham a triunfar sobre a nossa vida, mas que nós possamos sair vitoriosos. Que nossa esperança possa estar depositada 100% no Senhor. O grande general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Deus, que cada coração que chegou aqui angustiado, cada mente que chegou com problemas, Pai, com preocupação, Deus, que eu possa entrar com providência em cada vida nessa noite. Deus, visita cada lar, cada família representada aqui, Deus. Deus, só o Senhor sabe como esse homem, como essa mulher chegou nessa casa de oração. Mas Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada família representada aqui nas tuas mãos. Deus, vai quebrando o jugo desigual, vai libertando, vai transformando. Deus, que nós possamos entender nessa noite que é o Senhor que peleja por nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.